Olá, estamos de volta com Visão Trabalhista em Entrevista, hoje conversando com a Cristiane Reimberg a respeito do que dá prazer, do que causa sofrimento no trabalho e como isso implica na realização do indivíduo, do profissional, enquanto ser, enquanto trabalhador, enquanto ser humano. E a Cris, no bloco anterior, estava contando para nós a questão das aflições que caem sobre o mundo dos jornalistas, e uma delas é a longa jornada, não ter folga, esse tipo de questão que, já fazendo uma ponte, afeta outras categorias atualmente e vai afetar de forma muito mais precarizante a partir do momento que a reforma trabalhista passar a ser aplicada. Queria que você fizesse essa ponte, porque a reforma ela coloca a possibilidade de jornada de 12 horas, de fazer banco de horas, de fazer essa questão mesmo de você negociar diretamente com o seu patrão, então a tendência de ter direitos rebaixados é muito maior. E também da pessoa jurídica, o funcionário de uma empresa só, né, o dono de uma pessoa, você faz uma empresa para poder passar nota e prestar serviço para uma outra empresa que muitas vezes já foi o teu empregador. Como que você vê essa questão? Já na pesquisa, isso aparecia entre os jornalistas entrevistados, tanto em relação ao que eles viviam e a eles criticando o que eles viam que os colegas vivenciavam, de uma forma muito forte, né? Então, a gente já via no jornalismo longas jornadas, trabalho de 12 até 14 horas por dia, casos de jornalistas trabalhando mais de 2 semanas sem ter folga, né? Porque o correto seria a pessoa trabalha 6 dias e ter uma folga, ainda que trabalhe no final de semana, sempre 6 dias e uma folga. Isso não era respeitado. Bancos de horas, os jornalistas já vivenciavam isso, mas muitas vezes esses bancos de horas não eram respeitados, eles não tiram a folga depois, porque tirar a folga depende de você ter um tempo hábil no seu trabalho para isso. Então fica como se fosse assim, não, mas você tem que terminar essa matéria, tem que terminar outra. Então essas folgas acabavam não existindo. Com a reforma trabalhista, a gente vê que algumas situações que aconteciam já prejudicando os trabalhadores, mas que eles ainda teriam a chance, por exemplo, de recorrer à Justiça do Trabalho, elas passam a ser aceitas, né? Então, a gente vê, por exemplo, a questão do trabalho intermitente, né? Que com prazo de 3 dias de antecedência, o profissional vai poder ser chamado. Então, imagina eu como profissional, sem ter seguro que dia que eu vou trabalhar, tendo que atender a vários chamados de trabalho. E se recusar, já era. Porque né, eles falam, não, você vai ter, lá está escrito, tem 3 dias de antecedência e você pode recusar. Mas a gente sabe que na prática do mercado de trabalho, se você recusa, você não é chamado mais. Aí a gente vai para uma outra questão, por exemplo, do presenteísmo, que são os trabalhadores que trabalham adoecidos, né? Isso vai ser muito mais forte, porque se eu estou doente, como que eu não vou trabalhar se eu já aceitei? E ainda lá na lei está marcado que com a reforma, né, do jeito que ficou, que se você não for, você ainda paga multa de 50% de um salário que você não recebeu. Absurdo. Né? Então, ainda fala lá, não, se for justificado, mas assim, qual o poder que o trabalhador tem? Né? Quando a gente fala em negociação coletiva, né, a gente que já trabalhou com sindicato, a gente sabe a dificuldade que é negociar, né? Por quê? Porque as forças são diferentes. Não dá para você falar que a força do empregador e do trabalhador é igual e que eles vão poder negociar, né? E aí a gente vê a realidade, por exemplo, do jornalista, né? Que já é comum a gente saber, né, de casos de jornalistas que abrem empresas, né? Eles são pessoas jurídicas, mas, na verdade, eles cumprem jornada de trabalho como um trabalhador seletista. Então, com essas mudanças, como que vai ficar, né, essa questão? A atividade fim não podia ser terceirizada, né? Já teve a legislação que mudou, mas na reforma, na lei da reforma trabalhista, isso é reforçado novamente, né? Que a atividade fim pode ser terceirizada. Então, o jornal ele pode terceirizar tudo, e aí a gente vê casos que já aconteciam que vão ser piorados, né? Na verdade, a reforma legaliza situações precarizantes. Sim. Que a gente tinha que lutar contra. Sim. E sob uma pecha de modernização. E que moderniza para o lado patronal. Sim, porque na verdade o trabalhador ele está perdendo seus direitos
E na prática, né, ele tinha a chance de recorrer. Não, isso não é legal. Agora, o precarizado virou legal, né? E se você for pensar no jornalismo, algumas, as redações, elas tinham que manter jornalistas contratados, ainda que parte fosse PJ, ainda que parte fosse freela, né, a fantasia do freela fixo, né, que é aquele que vai todo dia e não é registrado, tal. Mas com isso, esse tipo de situação, ele pode se tornar legal, né? Por exemplo, com o trabalho intermitente, que eu vou chamando quando eu quero, ou com o trabalho terceirizado, né, que eu terceirizo esse serviço, que daí pode ser quarteirizado, e é toda uma cadeia, e que atinge todos os trabalhadores, né? Não só a categoria dos jornalistas, que é glamourizada, e esse glamour, muitas vezes, esse sentido do trabalho faz com que os jornalistas aceitem esse tipo de situação, mas também tem uma outra questão, que é a exploração do medo. Se a gente está pensando em sofrimento, né, o medo do desemprego. Isso que a Cris está trazendo aqui para nós, bom, a gente trata como crise, de crise para crise, porque já há já que a gente está falando de jornalistas, né, a Cristiane também já prestou a assessoria para os sindicatos metalúrgicos de Osasco, fazendo um livro muito importante em relação à saúde e segurança, e a gente tem essa visão de que olhar para a saúde do trabalhador, tendo esse foco que a gente vai voltar, é muito fundamental, porque a reforma trabalhista ela vem para jogar uma pá de cal naquilo que a gente conquistou. Então, a gente volta no próximo bloco para puxar desse ponto que a gente parou, que é o que causa o sofrimento, mas como que a gente vai resistir. Até já!